queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas para que repartamos em teu nome. Além do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazem brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Fazem brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Vamos aqui o Carlinhos, gente, que eu amo de paixão. Nesse momento de prece, emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Quero estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que está com Jesus no caminho, é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então
refletir, refletirei. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura. O tempo estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletirei. Obrigada, Juju. Músicas lindas, sua voz doce. Obrigada. Muito bem-vindos todos. Anne, que bom. Patrícia, que está aqui. Difícil conseguir estar, né, amiga? Que bom. A Ola escreveu uma coisa tão bonita. Que bom estar aqui com vocês. Eu também acho isso aqui maravilhoso. E a gente começar com essas canções e essa voz doce da Júlia conforta nosso coração. Eu vou dar início, então, vamos dar início Eu não estava ouvindo. ao nosso estudo de hoje. Será que o som... ao nosso estudo de hoje, continuando com a leitura do Ideal Espírita. Hoje quem vai fazer a nossa leitura é o nosso querido Jairo. Ele vai fazer o item 51, do Ideal Espírita, que tem como título Resposta da Caridade, é uma página de meio. Em seguida, o Roberto vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e ele vai ler o item 17, que é a continuação da indulgência, que o Fernando começou ontem. Então, vou passar a palavra para o nosso querido Jário. Obrigada, Jário. Vamos lá. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Resposta da caridade. Demorar-se contigo quando me procuraste pedindo luz. Perdoa-me se não pude mergulhar o pensamento de imediato em tuas cogitações. Falava dos mundos superiores e indagavas pelo destino. Exaltavas a ciência e citavas a história. Discutias os problemas sociais com tanta beleza que, em verdade, aspirei a sentar-me ao seu lado para ouvir-te todas as confidências. Entretanto, por mais que me detivesse em tua palavra, trazia no coração os gritos reiterados de quantos me chamavam impaciente. Não sei se chegaste a ver as mulheres enfermas e as crianças esfarrapadas que choravam junto de nós, invejando os cães de luxo que passavam de carro. Decidia-me a comentar os temas que propunhas, quando notei a dama bem posta repreendendo o homem cansado que esmolava na rua e corri a vê-lo, envergonhando
o infeliz debatia-se em prantos. Amparei-o como pude e segui-lhe o passo, encontrando-lhe a companheira a gemer num montão de lixo, aguardando a morte. O menor dos 6 pequeninos que a rodeavam cravava nela o olhar ansioso, esperando o leite que secara no peito. A pobre mãe fitava-me agoniada, como me pedia reavivasse os seios desfalecentes. Nisso, vi-lhe o esposo, desesperado, intentando morrer. Entreguei-os aos vizinhos, tão desditosos quanto eles mesmos, e depois acalmá-los. No bálsamo da oração, volto a ver-te. E agora, a ti me buscaste as mãos rogando conhecimento, estendendo igualmente as minhas, a suplicar-lhe migalha de auxílio para aqueles que esmorecem de fome e pranto. Vem comigo e não deis as longas indagações. Ajudando aos que sofrem, seguiremos a Cristo, que dizemos amar, e de certo que a luz te abençoará em silêncio, porque ele próprio, como outrora, te repetirá no júbilo do serviço. Aquele que me segue não anda nas trevas. Meimei. Então, refletindo sobre, né, o texto de Meimei, né, no meu entendimento, há uma conversa entre duas pessoas, uma bem culta, a outra, né, interessada no assunto, né, uma pessoa muito culta que falava sobre a ciência, falava sobre a história. E esse local, perto desse local onde eles estavam umas pessoas que passavam necessidade, né? E mesmo com aquela conversa bem interessante do amigo, chamou-lhe a atenção mais as pessoas que estavam na rua, né? Então, é o seguinte, aquilo dali um grito foi maior dela prestar atenção no que acontecia na rua do que na própria história que o amigo contava. E ela, não vendo mais opção, chamou esse amigo para ir até a eles para ver o que socorriam. Por quê? Eles estavam passando necessidade, pedindo esmola, e as pessoas, como a gente conhece, infelizmente, essa é uma história de Meimei que é bem atual, né? O texto dela cabe exatamente para os dias de hoje, de pessoas passando necessidade e as pessoas ostentando, passeando com um cachorrinho, né? Ostentando a riqueza e não olhando aqueles que têm necessidade de ter fome. Em tese, é o que o texto diz. E eu cheguei à conclusão, vendo todo o texto, que não adianta nós termos inteligência, nós não temos estudo e não ter a humildade e a caridade de ajudar quem não tem nada, né? Infelizmente, nos tempos atuais, as pessoas preferem ostentar as coisas materiais do que ajudar o próximo. Digo no sentido de você não tem uma roupa em casa, você tem uma roupa em casa que você não usa mais, de um alimento que você não utiliza, que você pode doar a uma pessoa que necessita, né? E eu e Samia, particularmente, nós desde que a gente começou a frequentar o Cefac, a gente tem o exercício da caridade no sentido de estar sempre desfazendo as coisas que a gente não tem utilidade, que sirvam para outras pessoas, né? E assim, isso é um lema que Jesus levou enquanto ele esteve na Terra e que nos deixou no legado nas suas escrituras, que é a humildade, a caridade, o amor ao próximo, entendeu? Como a ti mesmo, né? E para finalizar o meu texto, eu peguei uma passagem da primeira epístola de João, capítulo 3, 17 a 18, que diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais,
vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Deixo a palavra a vocês para acrescentar os comentários. Desculpa, eu estou um pouquinho nervoso. Não, mesmo não sendo... Está cada dia melhor, meu amigo. Cada semana você está melhor. Muito bom seus comentários. Uma boa missão, matei no peito e botei para dentro, no gol. Muito boa a sua leitura, seu comentário. Meimei era uma educadora. Meimei, ela desencarnou aos 24 anos, morreu muito jovem. E ela, desde cedo, já apresentava a mediunidade, mas foi criada, é claro, dentro do catolicismo na época. Mas a Meimei tem uma história que conta quando ela saiu do casamento dela, né? Ela saiu andando com o marido, né? com o marido, e ela passa por um mendigo, ele pede dinheiro, ela diz que não tem, mas aí a única coisa que ela tinha de valor é o buquê dela. Ela dá ao mendigo e dá um beijinho na testa dele, e o carinho dela alimentou ele. A fome dele passou naquele momento. Então, é um espírito que, com 50 dias apenas do desencarne dela, ela deu a primeira psicografia para o Chico Xavier. Então, é um espírito bem de escola. Muito bom, Jairo. Alguém gostaria de fazer um comentário rapidinho para essa passagem da Meimei? Meimei era mineirinha de Belo Horizonte. Você não... Samia? Eu tenho que falar, né, gente? Não vou deixar meu marido sem comentário, né? Sozinho, né? Assim, né? Vamos lá. Não posso, tem que ser parceira. Aí. Foi muito, assim, interessante essa questão da leitura, principalmente no trecho, né? Que ela fala sobre a pessoa que tem o conhecimento, que fala sobre a ciência. Porém, ela estava de frente com uma situação de pobreza extrema, né? De fome de crianças. E a gente também, quando vai prestar caridade, eu acho que a gente tem que sentir isso. O que o outro realmente necessita, né? Porque às vezes vai ser uma palavra amiga, às vezes vai ser um bem material, às vezes vai ser uma roupa, enfim. A gente tem que ter essa sensibilidade. Isso. Né? Eu acho que é isso. Muito bom. Boa observação, bom comentário. E o final desse texto tem a ver com a página que o Roberto vai comentar agora. O texto termina, né? Se você caminha comigo, você não anda nas trevas. Eu acho que é alguma coisa assim. E a página do Roberto tem uma parte que fala algo similar. Então, Jairo, eu vou pedir para você fazer a nossa prece inicial, meu amigo, por favor. Senhor Jesus, Mestre amado, obrigado pela mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, para sermos um pouquinho melhores, saímos daqui um pouquinho melhores do que entramos. Obrigado antecipadamente pelo dia de hoje, nossos amigos estarem aqui reunidos para aprendermos em Seu santo nome, e que o Senhor possa conduzir o nosso estudo com sabedoria e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, meu amigo. Roberto? Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos aí. Nós vamos ler o item 17 desse capítulo 10, né, do Evangelho, Bem-aventurados e misericordiosos. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usaste para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas. E assim
ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhes dizer em pensamento, mas, sobretudo, pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor da sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celestial que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Esse capítulo, né, que nós estamos aqui lendo, né, estudando já há alguns dias, né, que é o Bem-aventurados misericordiosos, né, sobre o perdão, sobre a necessidade de nós sermos misericordiosos, é um tema, né, importantíssimo. Eu tenho certeza que, eu acho que foi a Jane que está escolhendo, né, os assuntos, né, os temas, né, os capítulos, porque é um capítulo que, sem a prática do que prega esse capítulo, esses ensinamentos, nós não vamos chegar muito longe, né, nessa estrada que nós estamos caminhando, olhando o objetivo, né, da nossa felicidade. Nós, durante todos esses dias, né, estudamos, né, sobre analisamos o sentimento da raiva, a necessidade do perdão. Nós sabemos que Jesus nos exorta ao perdão de inúmeras maneiras, né, sobre vários aspectos, nos chama atenção daquele perdão da boca para fora, nos chama atenção daquele nosso sentimento ruim, que é o ressentimento, o perdão, que nos adoece, que atrai influências ruins para junto de nós. E agora, hoje, eu acho que dentro dessa sequência, né, que até o Mário, mais de uma vez, comentou, né, sobre a concatenação das ideias, nós chegamos numa coisa que ele chama de indulgência. A indulgência, vamos dizer assim, na religião católica,
era como se fosse assim um perdão. E esse perdão, muitas vezes, era até concedido, né, de uma forma infantil, né, como se os homens tivessem o poder de comandar os mecanismos divinos, de derrogar os mecanismos divinos. Essa, essa, essa indulgência era dada mediante pagamento de dinheiro à igreja, de coisas materiais. Bom, aqui, nesse capítulo, eu acho que, se nós olharmos com um pouco mais de detalhe, nós vamos ver que já aquilo que chama de indulgência é um passo à frente daquilo que nós vimos até agora, que era simplesmente, não vou dizer simplesmente, que era o perdão, onde até nós analisamos assim, os mecanismos de nos afastarmos do problema quando a gente está envolvido nele com monoideísmo, quando a gente está envolvido nele não consegue pensar em outra coisa, então a gente tem que se afastar para tentar. Agora, quando ele fala no indulgente, eu acho que é um passo acima, é um patamar acima. O indulgente, ele sente pelo que está errando, pelas criaturas, uma piedade. Ele sente assim uma misericórdia pela criatura que está errando, por ela estar errando, por ver aquele contexto do erro e saber das consequências que ela vai sofrer, que ela vai vivenciar em função do erro dela. E eu acho que é dessa forma que os espíritos superiores nos veem, com essa indulgência. Evidentemente que eles discernem, não nos julgam, mas eles têm discernimento total e veem que nós erramos, e eles entendem que nós erramos porque nós somos ainda criaturas ainda primárias, né, dentro dessa caminhada, né? Estamos ainda no início. Então, a indulgência ela vai mais longe que simplesmente o perdão. A indulgência não precisa, o indulgente, aquele espírito superior, ele não perdoa, não precisa perdoar. Ele não perdoa porque ele não sente a ofensa. Quando ele presencia, quando ele percebe que a criatura está num caminho equivocado, ele sente piedade da criatura. Por quê? Porque junto do sentimento dele vem o amor. E nós podemos entender isso muito bem, porque quando nós amamos as criaturas que, principalmente os nossos filhos, muitas vezes a gente não tem que perdoar os nossos filhos, porque nós temos amor por eles. Nós temos, quando eles fazem alguma coisa equivocada, que nós sabemos que não está certa, nós temos esse sentimento, né, da indulgência, ou seja, nós ficamos sentimos, né, tem até um termo aqui, né, que nós sentimos a piedade, né, deles terem praticado esse ato, mas a gente não tem raiva, a gente não precisa perdoar. Então, eu acho que essa é uma reflexão, eu acho que esse é o caminhar nosso. Primeiro, evidentemente, que nós temos que usar as técnicas, estar com foco, estar com a vigilância para nós perdoarmos. Mas sabendo que o passo seguinte é nós nos colocarmos numa posição de sentirmos esse sentimento, essa sensação da indulgência, entendendo que as pessoas erram porque as pessoas são erradas. E assim como também nós erramos. Quando nós vemos que as outras criaturas estão num determinado erro, nós sabemos que nós temos que ser compassivos com ele, porque a indulgência passa a ser uma postura que nós temos que desenvolver em nossos corações. E é uma postura do amor, porque simplesmente não é uma decisão intelectual, é um discernimento, uma coisa que a gente vai desenvolver na medida que a gente consegue colocar o amor. Como a gente ama assim, os nossos filhos, a gente estender esse amor para todas as criaturas, como os espíritos superiores têm em relação a nós. Eu vou ficar por aqui, para a gente poder comentar. Eu estou super disciplinado, viu, Adriana? 9h24.
Poderia falar? Adriana? Queria falar. Adriana? Desculpa, pode falar, dona Edmeia. Ah, dona não, tira-se dona. Tá bom, difícil para mim, mas vamos lá. Queria fazer só um lembrete assim que eu acho, que eu penso. É que essa indulgência, vamos dizer assim, um perdão, né, mais coisa, como ele falou, que é essa afinidade que nós temos com os filhos, com os parentes, que acontece muito. Às vezes uma malcriação, uma palavra mais ofensiva, alguma coisa. Não existe aquele negócio, eu vou esquecer, eu vou perdoar. Não. A gente perdoa é o quê? Lembrando do que foi feito, mas não sentir dor, não sentir mágoa. Esse que é o verdadeiro perdão. Que você pode se lembrar, mas não sente dor, não fica com aquela mágoa guardada. Não sofre, né? Perdão. É isso aí, não sofre. E nessa passagem aí, como eu falei que tem a ver um pouco com o que o Jairo falou, tem uma parte que fala, né, que na hora das lutas, das dificuldades, segue Jesus, porque ele será o seu refúgio, né, o seu conforto. E é o que a Memei fala, né? Seguindo os passos de Jesus, você não estará nas trevas. É exatamente isso. Basta a gente, quando estiver nos momentos de dificuldade para perdoar, dificuldade para aceitar, dificuldade para entender, né? Para que a gente pense sempre em seguir esse modelo. Nosso modelo e guia, que é Jesus, que a gente vai conseguir encontrar o refúgio que a gente busca. É o que a gente falou essa semana, acho que foi o Jorge que falou, sobre a paz que a gente deve ter dentro de nós. É uma paz interior, quando a gente realmente segue o caminho do Cristo. Mas alguém gostaria de fazer um comentário? Obrigada, Edmeia. Nem é um comentário, é só um desabafo. Foi ótimo. Quem sou eu para comentar depois de que esses verdadeiros mestres da palestra, dos estudos, não tem nada que comentar, está mais do que falado. É só mais do que o conhecimento, o importante é a sabedoria, isso a senhora tem. Tenha certeza disso, tenha certeza. Alguém gostaria de fazer um comentário? Estão quietinhos hoje, Mário, Alex, Norma. Cadê esse povo que colabora, ajuda nos estudos? Vamos lá, Mário. Está todo mundo com preguiça. É o frio. Mas que é isso? O pessoal está com frio. Não, mas é verdade. Hoje esfriou. Mas é interessante porque eu acho que todo mundo deve participar e a gente sempre traz algum ângulo novo, traz sempre alguma situação interessante, né, que a gente possa conversar. Não tem nada disso, não. Isso aí, todo mundo não é tão ruim ou tão pobre que não possa somar, pelo amor de Deus. E ninguém é tão grande que não possa receber. Isso não existe. E aqui nós somos todos iguais, estamos todos lá na escala espírita, lá embaixo, né, com muita falta de perdão, muita falta de indulgência, alguma raiva, não é? Alguma mágoa, às vezes, e a gente está lutando muito. Mas eu achei interessante porque ele colocou a indulgência, né, e isso mesmo, como empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e saber que o outro está trilhando aí num caminho que vai dar errado. Ele está indo, como diria, a vaca está indo para o brejo, né? Você sabe que aquilo ali não vai dar certo. Você sabe que não perdoar, que guardar mágoa vai ser ruim para você. Então você já tem aquela compaixão, você não sente nem raiva. Você fala, mas o que é isso? Não vai lugar nenhum com isso aí. Isso não vai dar certo. Isso não é bom. Ele mesmo vai ter problemas depois de recuperar. Aí você já, agora, isso aí, como ele disse, já é um passinho mais à frente, né? Às vezes a gente consegue fazer, em alguns casos a gente pensa assim. Em outros casos a gente ainda fica mais para começar a esquecer, para depois perdoar. Mas eu acho que é isso mesmo, é uma certa empatia, né? Bastante interessante. É isso aí. E quando a gente começa a realizar de fato, né, Mário, que por mais com os filhos, sobretudo, né? Às vezes o filho vai indo por um caminho errado, você já passou pela adolescência, você já passou
naquela fase, sabe que aquele caminho não vai ser legal para ele, a gente não tem o controle remoto da vida dele, né? E a partir do momento que você sabe que você orientou, você conversou e ele continua, o que adianta o desespero, o que adianta o nervosismo, se você não conseguiu mudar uma escolha dele. A escolha é dele. É só ele ter essa consciência. Eu falo isso muito para os meus filhos, né? É uma questão de escolha. Do tipo agora, né? Dormir até tarde e perder as aulas online. Ah, mãe, você vai ser o prejudicado, filho. Isso é uma escolha sua. Isso é muito interessante. Oh, desculpe, Elia. Fale. Isso é muito interessante porque, na realidade, a gente até quer que eles não passem por certas situações que nós já passamos. E o grande tchan do ser humano é justamente passar suas experiências para outros, para que os outros não precisem trilhar todos aqueles degraus para já chegar naquele patamar que você já sabe, né? Algum matemático, quando faz uma fórmula, ele já passou por 300 experimentações para saber que aquela fórmula está certa. E você não precisa repetir o mesmo caminho, né? E vice-versa, para a medicina, para a advocacia, para qualquer profissão, né? Para qualquer desenvolvimento da ciência. Né? E nós temos essa grande chance que é a comunicação. E que muitas das vezes nós não absorvemos. E os filhos têm essa situação. E muitas das vezes a gente vai ter que forçar uma certa situação e dizer o seguinte: é um espírito imortal. Qual é a prova realmente daquele espírito? Quais são os compromissos dele com outras pessoas? E muitas vezes a gente quer poupá-los de todo jeito, mas às vezes, né, o destino, ou seja, não é o karma, mas o destino, né, as relações, os compromissos são necessários às provas e a gente tem que ajudar da forma que pode, ou que já conhece alguma coisa e de acordo com o Evangelho, né? Não tem jeito. Obrigada, Mário, pelo seu comentário. Já terminou o tempo aqui, ô, Fernando? Mas como você está com a mãozinha levantada? Oi, dona Edmé. Oi. Eu acho também o seguinte, que eu entendo, é que quanto mais a gente tiver a família mais chegada, filhos, pais até, são tudo, acho que, compromissos, esses que são grandes compromissos, que a gente tem que perdoar todos eles, incentivá-los e de tudo, porque sabe que eles foram dados a gente como filho, como pai, como mãe, os parentes mais próximos. Não foi por acaso. Aí é mais ainda para nós também. É um ajuste. Fernando? Fernando, quer falar rapidinho, meu amigo? Pode deixar. Nossa questão talvez seja difícil de entender por que é tão lento. Kardec fala em 3 aspectos da solidariedade. A solidariedade entre todas as humanidades de todos os planetas. Ele fala na solidariedade entre todos os seres de um mesmo planeta. E ele fala num terceiro tipo de solidariedade, que é o de todas as nossas encarnações. Então, a gente vai realmente construir isso de verdade e não, como o Roberto falou tão bem, só da boca para fora. Mas é um lento processo. E Jesus sabe disso. Essa solidariedade vai se acumulando. Isso é um depósito, é uma poupança ou uma previdência que a gente tem que ir aos poucos, né? Não tem jeito. Vem trazendo, é isso aí. Muito bom, Fernando. A solidariedade. Muito bom, obrigada, tá? Vou pedir, então, ao Jário, que a gente já estourou aqui o tempo, mas valeu a pena. Muitos comentários proveitosos, produtivos. Então, vamos lá, Jário. Senhor Jesus, agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, escutando e compartilhando seus ensinamentos. Que o Senhor possa abençoar cada família que está aqui, Senhor, presente, e aqueles que não puderem estar por algum motivo. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a todos que estão nos hospitais, acamados. Que o Senhor possa confortá-los, a sua família também. Que o Senhor possa também abençoar ao pessoal que está na linha de frente, que necessitam trabalhar para que tudo que temos atualmente em casa, o nosso conforto, possa funcionar.
Que o Senhor nos conceda numa noite de tranquilidade, de paz, cheio de esperança, de amanhã ser um dia melhor que o dia de hoje. Já agradecendo pela oportunidade de estar encarnado, eu agradeço. E que o Senhor possa sempre estar à frente dos nossos caminhos e dos nossos desejos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Jairo. Muito obrigada, Roberto, Fernando, Mário. Com essa prece, eu já nem preciso fazer antes de dormir. Já vou deitar aqui na cama, já vou dormir, já está pronto. É isso aí. Obrigada, gente. Um beijo no Tchau. coração de vocês. Muito bom estudo Tchau. hoje. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Com Deus, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite, gente. Hoje tivemos Beijo, quase pessoal. 40 pessoas, hein, gente? Para uma terça-feira, que show, Tá hein? bom, Graças a Deus, nossa corrente forte. Lúcia, Mário, Jane, Dona Irene, boa Deus. noite. Boa Roberto, noite. Ana, Até Bia, amanhã. Beijo. Fala, Obrigado Sônia. pelas aulas, Deus. hein? Obrigado pelas aulas, hein? Leila, Quando é que é a prova? Fala, Regina lá.